Olá, bom dia a todos. Então, dando sequência aos nossos vídeos sobre coagulação, sobre mistura rápida, hoje nós vamos falar sobre misturas rápidas hidráulicas e mecanizadas. Na verdade, a questão que nós vamos tentar responder é a seguinte: qual dos dois tipos de mistura rápida é a mais eficiente ou a melhor no tratamento de águas de abastecimento? É melhor nós utilizarmos misturas rápidas hidráulicas ou é melhor nós utilizarmos misturas rápidas mecanizadas? Quais são as suas diferenças? Por que eu fiz esse vídeo? Porque muitos profissionais, muitos alunos me perguntam qual é o tipo de melhor, qual é o melhor tipo de mistura rápida que a gente pode adotar no tratamento de águas de abastecimento. E aí eu falei, bom, eu acho um tema interessante, um tópico relevante, nós vamos produzir um vídeo a respeito. Ou seja, nós vamos falar hoje sobre misturas rápidas, hidráulicas e mecanizadas. Vamos tentar fazer uma breve introdução e entender por que a mistura rápida é tão relevante, por que ela é tão importante. A primeira etapa no processo de tratamento de águas de abastecimento é a etapa de coagulação. Por que eu preciso da etapa de coagulação? Eu preciso trabalhar a carga das nossas partículas coloidais. Conforme a gente já sabe, as nossas partículas coloidais presentes em águas naturais, elas apresentam carga elétrica e 99% das partículas coloidais presentes em águas naturais apresentam carga negativa. Então, qual que é o objetivo do processo de coagulação? Eu vou trabalhar a carga da partícula de tal modo que eu consiga prepará-la, reduzi-la, desestabilizá-la, de tal forma que eu consiga agregar as minhas partículas coloidais às minhas etapas de jusante. Ou seja, partículas coloidais têm carga negativa e eu preciso trabalhar a carga das partículas coloidais de tal forma que elas possam agregar nos processos de fluctuação, ou seja, nos meus processos de jusante. Bom, nós temos alguns mecanismos de desestabilização que me justificam a desestabilização das cargas das partículas coloidais no processo de coagulação. Nós já fizemos um vídeo a esse respeito e explicamos com cuidado quais são esses mecanismos, sendo que os mais preponderantes são os mecanismos de adsorção e neutralização e o mecanismo de varredura. Podemos ter, dependendo da dosagem do coagulante, de como que o processo é operado, nós podemos ter uma combinação entre processos de adsorção, neutralização e varredura. Como nós já fizemos um vídeo a esse respeito, eu não vou entrar muito em detalhes acerca dos mecanismos de coagulação propriamente dito. Se porventura alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e aí vocês podem acessar e assistirem. A gente sabe que nós utilizamos coagulantes no processo de coagulação e os coagulantes que nós mais tradicionalmente empregamos no tratamento de águas de abastecimento são ou sais de alumínio ou sais de ferro. Quando eu coloco o nosso coagulante na fase líquida, ele se dissocia. Ele é um sal, ele possibilita a formação de alumínio mais 3, os seus respectivos ânions, ou ferro mais 3. E a gente viu que, no caso, o alumínio e o ferro, eles participam de reações com a hidrólise, com reações com a água, elas se hidrolisam, formando espécies monoméricas e poliméricas com carga positiva e com carga negativa. Ou seja, coagulante na fase líquida, eles se hidrolisam, formam espécies monoméricas e poliméricas com carga positiva e negativa e que me permitem a desestabilização da carga das partículas coloidais. Dependendo da dosagem do coagulante e do pH, o coagulante, a tendência dele vai se precipitar na forma de hidróxido, e aí me possibilita um mecanismo de coagulação por varredura. Então, os diferentes mecanismos de coagulação, eles são justificáveis em função do tipo de coagulante, da dosagem do coagulante, do pH e, logicamente, das características da água bruta. Pois bem, em suma, o processo de coagulação, ele pode ser as variáveis que intervêm, que interferem no processo de coagulação, portanto, elas podem ser agrupadas em dois grandes grupos. Um primeiro grupo está associado aos aspectos químicos do processo de coagulação. Ou seja, para uma determinada água bruta, qual é o coagulante mais adequado? Qual é a dosagem mais adequada? Qual é o pH de coagulação mais adequado? Logicamente, tudo isso associado a uma qualidade da água bruta, são os aspectos químicos. E esses aspectos químicos que, inclusive, vão justificar a conveniência dos diferentes tipos de mecanismos de coagulação mais favoráveis para um determinado tipo de água bruta, para um determinado tipo de estação de tratamento de água. São os aspectos químicos. No entanto, nós temos aspectos hidrodinâmicos que são de grande relevância no processo de coagulação. Por quê? Porque eu preciso dispersar
convenientemente e corretamente o coagulante na fase líquida. Então, nós temos os nossos principais parâmetros intervenientes no processo de coagulação, podem ser agrupados em dois grandes grupos, os aspectos químicos e os aspectos hidrodinâmicos. Quando a gente fala no aspecto hidrodinâmico, imaginemos que nós temos as nossas partículas coloidais presentes na fase líquida. O que eu vou fazer? Eu preciso dispersar o coagulante de uma forma adequada, de tal modo que ele possa ter contato com as minhas partículas coloidais. Então imagine minhas partículas coloidais aqui em vermelho, eu adiciono o coagulante, imagine as minhas partículas azuis como sendo o coagulante hidrolisado na fase líquida, e eu preciso fazer com que essas partículas elas se choquem. Por que eu preciso garantir esses choques, esse contato? Porque eu quero que o coagulante desestabilize corretamente as partículas coloidais, de modo que esse conjunto possa se agregar. Ou seja, daí a importância do aspecto hidrodinâmico, da mistura. E como é que eu avalio se essa mistura é adequada ou não? Através do parâmetro gradiente de velocidade, que nós já vimos. Como parâmetro de projeto, eu preciso garantir um certo gradiente de velocidade para garantir uma boa eficiência no processo de coagulação. Nós temos no tratamento de águas de abastecimento dois tipos de misturas rápidas. Misturas rápidas que podem ser hidráulicas ou misturas rápidas que podem ser mecanizadas. E daí, na verdade, é o nosso foco desse vídeo, é nós enfocarmos esses dois tipos diferentes de misturas rápidas. Mistura rápida hidráulica, quais são as mais comuns? Nós podemos utilizar calhas Paschen, podemos utilizar vertedores retangulares, podemos utilizar malhas difusoras, podemos utilizar misturadores estáticos. Nós temos diferentes tipos de misturas rápidas hidráulicas e que funcionam muito bem no tratamento de águas de abastecimento. Essa vista, por exemplo, mostra uma mistura rápida na estação de tratamento de água do Guaraú e é uma mistura rápida hidráulica. Então vocês observem o coagulante sendo adicionado e aqui eu tenho uma excelente condição de mistura porque eu tenho um grande grau de turbulência no escoamento e que se reflete por um alto valor do gradiente de velocidade, que me garante contato entre as partículas coloidais e o coagulante. Isso aqui é uma mistura rápida hidráulica. Uma outra mistura rápida hidráulica, um vertedor retangular. Na verdade, não é bem um vertedor retangular, esse vertedor tem um perfil Krieger, mas pode ser tratado como um vertedor retangular ou um vertedor Krieger. Qual que é a ideia? Eu tenho aqui um grande ponto de dissipação de energia. O coagulante está sendo adicionado na crista do vertedor. Uma vista mais próxima, o meu vertedor, a fase líquida, e o coagulante sendo adicionado sobre a fase líquida, ou seja, sobre a crista do vertedor. Uma outra mistura rápida, do tipo calha Paschen, muito comum em estações de pequeno a médio porte, funcionam super bem. Misturadores estáticos nós compramos no mercado. São peças que me garantem a ocorrência de uma perda de carga tal devido à sua geometria, e essa perda de carga me garante um gradiente de velocidade adequado para mistura, coagulantes e entre outros produtos químicos. Misturadores estáticos são largamente empregados na indústria química, não apenas para adição de coagulante. Nós utilizamos no tratamento de águas de abastecimento com o foco de nós fazermos a aplicação do coagulante e misturarmos a fase líquida. Mas a indústria química, muitas vezes, eu tenho que misturar dois fluidos com características diferentes. Misturadores estáticos são uma excelente opção. Podemos ter, por exemplo, difusores que são inseridos diretamente em tubulações. Também é uma excelente forma de você garantir uma mistura rápida do tipo hidráulica. Nós temos, em contrapartida, misturas rápidas que podem ser mecanizadas. E aí, qual que é a ideia? Eu vou, na verdade, introduzir uma energia externa ao escoamento, de tal forma que eu garanta a mistura do coagulante na fase líquida. E essa mistura eu faço por meio de equipamentos mecanizados, que podem ser do tipo fluxo radial ou fluxo axial. Normalmente, em misturas rápidas, a nossa opção preferencial, quando nós projetamos misturas rápidas, são nós utilizarmos equipamentos do tipo fluxo radial. O que é isso? Vou fazer uma breve introdução, porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas. O que é isso? Nós temos dois tipos de agitadores muito comuns em saneamento, na engenharia sanitária. Nós temos agitadores do tipo fluxo radial e agitadores, sistemas de agitação do tipo fluxo axial. O que na verdade são os agitadores do tipo fluxo radial? O fluxo radial
O fluido é impulsionado para fora do eixo. Qual que é a tendência? Eu tenho um equipamento de agitação com uma determinada geometria, e essa geometria vai me possibilitar o impulsionamento das partículas para fora do eixo. Ou seja, eu tenho grandes valores de gradientes de velocidade localizado nas proximidades das pás. Mas a ideia é impulsionar o fluido para fora do eixo. Por isso que ele é chamado de agitadores do tipo fluxo radial. Nós temos equipamentos de agitação que são denominados de fluxo axial, agitadores de fluxo axial. Qual que é a ideia do agitador de fluxo axial? A geometria do equipamento de agitação é tal que faz com que crie dentro da câmara de agitação, dentro da câmara de mistura, um impulsionamento do fluido formando uma corrente ascendente e descendente. Ou seja, o fluido é impulsionado sempre para cima e para baixo, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima dentro da câmara de mistura. Ou seja, é um padrão de escoamento diferente do fluxo radial. Radial, fora do eixo. Axial, eu crio um campo de velocidades tal que o fluido é impulsionado formando uma corrente ascendente e descendente. A gente pode dar uma olhada, por exemplo, nessa figurinha, ela mostra direitinho. Isso aqui é um equipamento de fluxo axial. E aqui são os campos de velocidades gerados por um equipamento de fluxo axial. Veja que essa aqui é a escala das velocidades. Ou seja, o azulzinho, velocidades mais baixas, o vermelho, velocidades mais elevadas, e aí eu tenho uma gradação do azul até o vermelho. Veja que as maiores velocidades em equipamentos do tipo fluxo axial, elas estão observadas embaixo do equipamento, porque a tendência é ter sempre o escoamento ascendente e descendente, fluxo axial. Ou seja, as maiores velocidades são observadas sempre impulsionando o fluido, formando um esquema de escoamento ascendente e descendente. Aqui são os meus vetores velocidades, que são formados quando eu tenho equipamentos do tipo fluxo axial. Ou seja, qual que é a ideia? O fluido é impulsionado formando correntes ascendentes e descendentes. Agora, e o radial? Não, o radial tem um esquema diferente. As maiores velocidades, elas são observadas no sentido formando o escoamento para fora do eixo. Ou seja, aqui é o eixo do meu equipamento. E aí as minhas partículas são impulsionadas para fora do eixo. As maiores velocidades são observadas nas proximidades da pá, do meu equipamento de agitação. Ou seja, aonde estão as minhas maiores velocidades? Estão aqui. Ou seja, e aí forma um campo de velocidades, cujas partículas, a maior tendência é elas se afastarem do eixo do equipamento. Ou seja, forma um campo de velocidades dessa natureza. Quando normalmente nós escolhemos equipamentos de agitação para misturas rápidas, mecanizadas, a nossa opção preferencial são equipamentos do tipo fluxo radial. Por quê? Porque eu consigo observar elevados gradientes de velocidade nas proximidades das pás do equipamento. Então, observem aqui, as maiores velocidades estão nesta região. E como eu tenho gradientes de velocidade muito elevados nas proximidades das pás, eu consigo ter localmente uma excelente condição de mistura. Então, mistura rápida mecanizada, sempre e preferencialmente nós utilizamos equipamentos de agitação do tipo fluxo radial. Então, continuando. Tudo bem. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma mistura rápida mecanizada. São 3 câmaras e cada câmara com um equipamento em série. Ou seja, cada câmara tem um equipamento de agitação, como são 3 câmaras em série, eu tenho 3 equipamentos de agitação em série. Equipamentos esses do tipo fluxo radial. Mais uma mistura rápida mecanizada. É um equipamento de fluxo radial. Mais uma mistura rápida mecanizada, 3 câmaras em série, cada câmara com um agitador do tipo fluxo radial. Pois muito bem, qual é o meu principal parâmetro de projeto quando nós falamos em misturas rápidas? Continua sendo o gradiente de velocidade. E nós já apresentamos um vídeo específico sobre o processo de coagulação, e eu demonstrei que o gradiente de velocidade ele nada mais é do que uma potência dissipada por unidade de volume. Ou seja, o que é o conceito do gradiente de velocidade? É uma potência que eu estou dissipando
numa certa unidade de volume. Esse é o conceito. Já mostrei no vídeo anterior a dedução dessa expressão. Ou seja, independente se a mistura rápida ela é mecanizada ou se a mistura rápida é hidráulica, o meu parâmetro de projeto continua sendo o gradiente de velocidade. E lembrando que esse gradiente de velocidade é a potência dissipada no escoamento. Cuidado ao nós utilizarmos essas expressões, cuidado com as unidades. A potência é em watts, o gradiente é em segundos a menos 1, μ é o coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido, e o volume é o volume onde essa energia está sendo dissipada propriamente dito. E aí, lembrando esses parâmetros de projeto, idealmente, a condição ótima, a condição ideal, é nós termos gradientes de velocidade superiores a 1000 segundos a menos 1, quando nós trabalhamos com mecanismos de coagulação por adsorção, neutralização. Se porventura nós estivermos trabalhando com mecanismos de coagulação por varredura, a gente pode considerar um valor adequado, valores de gradientes de velocidade iguais ou superiores a 300 segundos a menos 1. Em misturas rápidas mecanizadas, é importante nós trabalharmos com o tempo de detenção hidráulico, não que ele seja um parâmetro de projeto propriamente dito, mas ele vai determinar o volume de uma câmara de mistura e aonde que eu vou dissipar uma determinada energia para garantir um gradiente de velocidade. Normalmente, esse tempo de detenção situa-se entre 30 a 60 segundos a menos 1. A gente acaba adotando um valor, sempre que possível, menor do que 30 segundos. Mas entre 30 e 60 segundos a menos 1, ele é bem razoável, não tem grandes problemas. Bom, como é que eu calculo o gradiente de velocidade em sistemas hidráulicos? E agora começam as diferenças entre as misturas rápidas hidráulicas e misturas rápidas mecanizadas. Como é que eu calculo G em sistemas hidráulicos? É difícil? Não. Eu continuo utilizando a mesma expressão. O gradiente de velocidade é uma potência dividido por uma unidade de volume. Lógico que aqui a gente não pode esquecer, nós temos o coeficiente de viscosidade dinâmico do fluido. Bom, mas como é que eu calculo esta potência? Eu preciso de uma potência. Essa potência é a potência dissipada no escoamento. E num sistema hidráulico, essa potência dissipada é função da massa específica do fluido, a aceleração da gravidade, vezes a vazão e vezes uma perda de carga. Então, em todo o sistema hidráulico, a potência dissipada no escoamento é função necessariamente de uma perda de carga. Ou seja, para que eu possa ter uma mistura rápida hidráulica, eu preciso criar uma perda de carga, de tal forma que eu consiga dissipar uma potência no escoamento e dessa potência garantir um gradiente de velocidade. E qual que é, na verdade, a consequência disso? A consequência é que a perda de carga é uma grandeza função da vazão. Portanto, se eu altero a vazão, eu altero a perda de carga. E se eu altero a perda de carga, eu altero o gradiente de velocidade. Ou seja, em misturas rápidas hidráulicas, o gradiente de velocidade ele acaba sendo função da vazão afluente à unidade. Esse é um ponto relevante quando nós trabalhamos com misturas rápidas hidráulicas. E sistemas mecanizados? Bom, sistemas mecanizados, nós continuamos calculando o gradiente de velocidade como sendo uma potência por unidades de volume. Lembrando que nós temos o nosso coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido dentro da expressão. Mas a expressão é a mesma, não muda. Só que agora a potência ela é calculada de forma diferente. A grande maioria dos equipamentos de agitação, a grande maioria, especialmente equipamentos de fluxo axial e equipamentos de fluxo radial, que são empregados no dimensionamento de misturas rápidas mecanizadas, a potência é calculada função desta expressão. A origem dessa expressão, qual que é a origem dela? É a análise dimensional. Na verdade, isso advém da mecânica dos fluidos. O que nós fazemos? Nós agrupamos as principais variáveis que são intervenientes no escoamento, e quando nós agrupamos essas variáveis, nós geramos números adimensionais. E isso dá origem a uma expressão que me relaciona a um conjunto de grandezas. Então, quando nós temos equipamentos de agitação do tipo fluxo axial e alguns equipamentos de fluxo radial, esta potência dissipada pode ser calculada por meio desta expressão. O que na verdade são os termos que compõem esta expressão? Ops, deixa eu chegar um pouco mais para cá. Quais são esses termos? A potência. A potência continua sendo uma potência dissipada no escoamento em watts. Ela é função de um número adimensional. Esse número adimensional é o número que é
gerado dentro da análise dimensional, que, como eu comentei com vocês, advém da mecânica dos fluidos. Utilizando a análise dimensional, a gente gera essa expressão. Então, o que é o K índice T? Nós chamamos de número de potência. É um número adimensional e é função do tipo de equipamento de agitação. Dependendo da geometria do equipamento de agitação, ele tem um diferente valor de número de potência. Então, esses valores normalmente são tabelados, são fornecidos pelos fabricantes e normalmente uma ordem de grandeza desses números de potência pode ser muito bem obtida em bons manuais de engenharia química ou de engenharia sanitária e ambiental, onde dependendo da geometria do equipamento de agitação, esse número de potência ele é conhecido. Então, normalmente nós não calculamos essa grandeza, ela é fornecida e é função do equipamento de agitação. Rho é a massa específica do fluido em quilos por metro cúbico. N é a rotação do equipamento de agitação em rotação por segundo. E D é o diâmetro do equipamento de agitação em metros. Portanto, quando nós trabalhamos com misturas rápidas mecanizadas, o cálculo da potência ele é feito conhecendo as características do equipamento de agitação, de algumas características geométricas do equipamento, porque vão me definir esse número de potência, o diâmetro do rotor, ou seja, do meu equipamento de agitação, e a rotação que eu vou impor no meu sistema de agitação. E aí é o segundo ponto relevante quando nós trabalhamos com misturas rápidas. Agora, veja só, em misturas rápidas mecanizadas, o gradiente de velocidade continua sendo função de uma potência dissipada no escoamento. Só que essa potência dissipada no escoamento, ela pode ser variada mediante a variação da rotação do meu equipamento. Dado que eu conheço uma geometria, ou seja, eu conheço o número de potência e conheço o diâmetro do rotor, se eu colocar uma rotação maior, a minha potência dissipada é maior. Potência dissipada maior, o gradiente é maior. Se a rotação for menor, a potência dissipada é menor. E aí o gradiente de velocidade é menor. Esse número de potência eu coloquei aqui alguns valores de equipamentos que tipicamente nós temos à disposição na engenharia sanitária e ambiental. Dependendo do tipo de equipamento de agitação, da geometria da pá, nós temos um valor do número de potência. Hélice propulsora, turbinas, 6 palhetas retas, turbinas, 6 palhetas curvas, turbinas com 4 palhetas inclinadas a 45 graus. Dependendo da geometria do equipamento de agitação, eu tenho um número de potência que é conhecido. O equipamento que nós mais comumente empregamos em misturas rápidas mecanizadas são equipamentos desta natureza, são um conjunto de 4 palhetas planas. 4 palhetas planas. E esse tipo de equipamento de agitação, que nós chamamos do tipo turbina, com 4 palhetas planas, o número de potência varia de 5 a 5,5. Isso é conhecido. Então, nós não precisamos ter maiores preocupações com relação à obtenção do número de potência propriamente dito. Bom, o que acontece? Agora vamos falar, uma vez que a gente já sabe como calcular essas potências dissipadas no escoamento e que vão me gerar os gradientes de velocidade, quais são as vantagens de mistura rápida mecanizada e hidráulica? Vamos falar da hidráulica. Vantagens, simplicidade operacional. Ela é muito simples. Por que é muito simples? Porque eu não dependo do fornecimento de energia elétrica. Segundo ponto, ela é muito confiável. Por que ela tem alta confiabilidade? Porque nós temos inúmeras instalações no Brasil e na América Latina, inúmeras estações de tratamento de água que têm misturas rápidas hidráulicas e cujos resultados são muito bons. Então ela tem um alto grau de confiabilidade. São muito boas. O dimensionamento é extremamente simples e, no fundo, ele é baseado na ocorrência de uma perda de carga que eu tenho que criar no escoamento. Ou seja, o gradiente de velocidade é função de uma perda de carga. Eu crio essa perda de carga para possibilitar o gradiente de velocidade. Ou seja, o dimensionamento ele é simples. Ou seja, não tem grandes segredos. Mas quais são as desvantagens de misturas rápidas hidráulicas? Ela tem desvantagens. Qual é a principal delas? É a impossibilidade de você controlar o gradiente de velocidade. Por que eu não consigo controlar o gradiente de velocidade? Porque a perda de carga ela é imposta pela vazão afluente. Se a vazão é maior, a perda de carga é maior. Se a vazão é menor, a perda de carga é menor. E se a perda de carga varia, a potência dissipada no escoamento varia. E, consequentemente, o gradiente de velocidade também varia. Então, essa é uma desvantagem de misturas rápidas do tipo hidráulicas. Qual que é a segunda desvantagem?
Como eu tenho normalmente a aplicação, a adição do coagulante num ponto onde eu tenha grande turbulência, grande dissipação de energia, vai existir uma tendência de você incorporar ar no escoamento. E quando incorpora o ar no escoamento, o ar tem massa específica menor que a massa específica da água. Qual vai ser a tendência? O ar sair. E quando o ar sai, a tendência é que ele possa se chocar nos flocos que começam a ser formados no processo de coagulação, e aí eles começam a flotar. E flotando, muitas vezes, eles formam essa nata que a gente observa em estações de tratamento de água, cujas misturas rápidas hidráulicas são muito intensas e onde a gente observa grande dissipação de energia. Então, essa formação dessa espuma que vocês estão vendo no escoamento, nada mais é do que uma grande incorporação de ar e a tendência do ar sair. Na hora que o ar sai, ele leva parcialmente alguns flocos formados e forma essa espuma. Uma outra vista, uma outra estação de tratamento de água. Olha aqui. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas isso é ruim? Não, não é ruim, não tem problema nenhum. Não me indica problema nenhum na estação de tratamento de água. Não tem problema nenhum. O problema é tão somente visual. A questão é visual. Muitas vezes, estação de tratamento de água, as pessoas visitam, tem escola, visitação pública, as pessoas observam essa espuma no escoamento e aí dá uma impressão visual muito ruim. Mas não significa que exista um problema na operação da ETA, de forma nenhuma. Isso é uma consequência de mistura rápida hidráulica. É uma consequência. Por quê? Porque existe a tendência de você incorporar ar no escoamento. Muitas vezes as pessoas acreditam, dão origem a essa formação da espuma, outros fenômenos, mas na verdade não é. Isso normalmente é a tendência de incorporação de ar no escoamento. Um detalhe, muitas vezes você pode ter essa incorporação de ar no escoamento devido a outros fenômenos, muitas vezes, dependendo das condições de adução de água bruta, da captação até a estação de tratamento de água, seja ela para o recalque, pode ser mesmo uma adução por gravidade, pode existir a tendência de entrada de ar no escoamento, entrada de ar na adutora, pode ser na captação, pode ser por ventosas, por peças, equipamentos, e aí o ar vai se dissolver. E aí o ar se dissolvendo, na hora que o ar é submetido à pressão atmosférica na estação de tratamento de água, esse ar ele vai ser liberado. E a tendência de você liberar esse ar na forma de microbolhas permite a flotação de flocos que são formados no processo de coagulação, flonculação. Então pode ter origem em outros fenômenos ao longo da operação da estação. Mas quando você tem misturas rápidas do tipo hidráulicas, você pode observar a formação dessa espuma e não é nenhum problema associado à operação da estação de tratamento de água. Bom, e as misturas rápidas mecanizadas? Vantagens. Qual que é a maior vantagem de mistura rápida mecanizada? É que eu posso controlar o gradiente de velocidade. Eu tenho total controle. Por que eu tenho total controle? Dado um equipamento de agitação, dado uma câmara de mistura, se as características geométricas do equipamento são conhecidas, se eu colocar uma rotação maior ou menor, eu vou conseguir fornecer, eu consigo ter no meu escoamento gradientes de velocidade maiores ou menores. Eu tenho controle sobre isso. Por que eu tenho controle? Porque eu vario a rotação do meu equipamento de agitação. Ou seja, o gradiente de velocidade, ele independe da vazão. E essa é a grande vantagem de misturas rápidas mecanizadas. A perda de carga em misturas rápidas mecanizadas, ela é desprezível. Diferente de misturas rápidas hidráulicas, lá eu tenho que criar uma perda de carga de tal forma que eu garanta um gradiente de velocidade. Aqui, a perda de carga existe? Existe. Desde que eu tenha escoamento, eu tenho perda de carga. Só que é uma perda de carga praticamente desprezível. Ela existe, mas ela é desprezível. O dimensionamento de misturas rápidas mecanizadas é extremamente simples, não tem segredo nenhum. E são muito robustas, funcionam super bem. Aliás, é bom a gente comentar, né? No Brasil, a nossa grande opção são por misturas rápidas hidráulicas. Nos Estados Unidos e na Europa, as principais, a maior parte das estações de tratamento de água tem misturas rápidas mecanizadas. Então, é uma questão de cultura. Ambas funcionam muito bem, vai ser o comentário que nós vamos fazer posteriormente. Mas a mistura rápida mecanizada tem algumas desvantagens. Qual que é a principal desvantagem dela? Eu preciso de um equipamento mecanizado. E aí, se eu tenho um equipamento mecanizado, eu preciso ter consumo de energia. Eu tenho que ter energia à disposição. Como sendo sempre um equipamento,
ele requer manutenção preventiva e preditiva. Então, não é um sistema que vai operar a vida inteira sem a necessidade de manutenção. Eu tenho que ter manutenção preventiva e preditiva. Bom, aliás, isso eu sempre comento que saneamento é essencialmente uma operação, é uma questão operacional. As empresas de saneamento, essencialmente, são empresas de operação. Saneamento é uma atividade operacional. Então, eu preciso da manutenção. Eu tenho um parque de equipamentos, mas são equipamentos muito simples. É, Dar manutenção em equipamentos de agitação desse tipo é uma coisa muito simples, não tem um grande segredo. É muito simples, não tem nenhuma dificuldade, não tem grandes restrições. Quando a gente fala por exemplo, de restrições, muitas vezes a gente observa em livros mais antigos, no Brasil, onde, de uma certa forma, condenavam-se misturas rápidas mecanizadas, dada a dificuldade de você dar manutenção em equipamentos de agitação. Mas isso nós estamos falando da década de 50, década de 40, 60, não tem mais sentido isso hoje. Né? Esses equipamentos de agitação dão menos manutenção do que um Fusca. Então, não é algo que seja, vamos dizer, impeditivo de se empregar uma mistura rápida mecanizada. Ou seja, mas é necessário que você dê manutenção. Isso é imperativo. Ou seja, em resumo, quando você dimensiona corretamente uma mistura rápida, que pode ser hidráulica ou pode ser mecanizada, independe uma ou outra, ambas são plenamente adequadas. Ambas funcionam muito bem. Ambas garantem gradientes de velocidade plenamente adequados ao processo de coagulação. Ou seja, a gente não pode dizer que a mistura rápida hidráulica é melhor ou que a mistura rápida mecanizada é melhor. Não. Ambas funcionam muito bem, desde que corretamente dimensionadas e projetadas. Assim, a opção entre uma mistura rápida mecanizada ou uma mistura rápida hidráulica é gosto do cliente. É gosto do cliente. Ambas funcionam muito bem. Então, por exemplo, se o imperativo for eu ter controle do gradiente de velocidade, eu quero ter controle do gradiente de velocidade, eu quero que ele esteja na minha mão, então a opção recai sobre sistemas mecanizados. Em sistemas mecanizados, eu consigo ter esse controle do gradiente de velocidade. Portanto, aí a opção recai sobre sistemas mecanizados. Bom, mas se, por exemplo, o aspecto mais relevante para mim for a simplicidade, ou seja, eu não quero ter problema com manutenção de equipamento, não quero me incomodar com isso. Se eu quero um sistema de maior simplicidade, a opção acaba recaindo sobre sistemas hidráulicos. E aí o cuidado que eu tenho que ter é garantir que, para a faixa de operações de vazão da minha estação de tratamento de água, eu consiga garantir gradientes de velocidade adequados à condução da mistura rápida. Lembra que o gradiente de velocidade é função da vazão. Então eu tenho que fazer uma verificação dos gradientes de velocidade para a faixa de vazões de operação da minha estação de tratamento de água. Isso é função das condições de início de plano para as condições de final de plano. Tá joia? Então, caso vocês necessitem, queiram maiores informações sobre projeto de estações de tratamento de água, projetos de unidades de mistura rápida, floculadores, decantadores, filtros e outros processos e operações unitárias que compõem uma estação de tratamento de água, eu tenho um livro que chama Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento. Esse livro pode ser adquirido diretamente no site da editora. A editora é o Grupo Game. Ele pode ser adquirido no site da editora, pode ser adquirido também na Amazon. Então, caso vocês queiram dar continuidade aos estudos de vocês, vocês podem adquirir o livro e darem continuidade aos estudos na área de tratamento de águas de abastecimento, tá bom? Bom, caso alguém tenha alguma dúvida, coloca nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo. Na descrição do vídeo, eu vou colocar alguns outros links de alguns vídeos que talvez possam auxiliá-los no entendimento de alguns conceitos que nós vimos anteriormente. Então, vou colocar na descrição desse vídeo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado por terem assistido o vídeo até o final e até os nossos próximos vídeos. Um abraço a todos.